Eu namorei ele um pouco. Paula Eu Goulart. namorei ele quando a gente fazia Pedra sobre Pedra. Eu namorei ele um pouco. E várias namoraram ele. Ele comia a novela inteira, pra falar a verdade. Ele foi um diretor famoso e um verdadeiro galã da Globo nos anos 80. Muito mulherengo, fez sucesso entre as atrizes dos corredores da Rede Globo, mas morreu precocemente aos 51 anos durante uma relação sexual. O que realmente aconteceu? Quem era essa tal mulher? O dia 14 de janeiro de 1947 é a data que marcou o nascimento de um dos maiores diretores do país, Paulo Ubiratã Fontes Gaspar, na cidade de São Paulo. Mas antes de chegar em quem de fato foi Paulo Ubiratã, vale destacar que seus planos iniciais não foram para a TV e por lá construir uma sólida carreira, aproveitando o sucesso que conseguiria nos bastidores. Muito antes disso, ainda na adolescência, o desejo de Paulo era de ser um arquiteto, de ingressar na faculdade e, em seguida, exercer esta importante profissão. Mas nem sempre os planos acabam dando certo e, com isso, a vida acaba seguindo um curso totalmente diferente. Assim, a essa altura, já para imaginar que foi isso que aconteceu com Ubiratã, pois, ainda na juventude, ele começou a trabalhar como auxiliar de escritório e a levar uma rotina administrativa, mas acabou se encantando com o mundo da televisão e acabou indo parar na antiga Rede Tupi aos 16 anos de idade. Rede Tupi. Por lá, ele exerceu algumas funções, como a de operador de VT, produtor e ainda foi assistente de vídeo e editor. No geral, também foi o verdadeiro braço direito do radialista e autor brasileiro Cassiano Gabus Mendes, pai dos conhecidos atores Tato e Cássio Gabus Mendes. Já nessa época, alguns comentários sobre o seu talento e dedicação no trabalho circulavam, então, ao acumular essas experiências, viu que era hora de tentar algo na Globo, emissora na qual ele passou a maior parte de sua carreira, conquistou status pelo seu trabalho de excelência e onde permaneceu até o fim de sua vida. O início da década de 70 marca essa chegada. Por lá, os trabalhos foram muitos, mas nesse início, Ubiratã foi produtor e editor de novelas, como Os Ossos do Barão Bora, não me mande para, que cheguei em boa hora. Eu quero te comprar. E O Bem Amado. Mas ele chegou até mesmo a trabalhar nos bastidores do Fantástico e também foi o responsável pela reedição de programações que eram exportadas pelo Departamento Internacional da Globo. E como tudo tem um começo, seu trabalho de editor seria apenas o início de uma longa trajetória, já que ele ficou conhecido mesmo como diretor. Mas, antes disso, o seu trabalho em edição se tornou algo tão especial que Ubiratã, notavelmente, conseguiu transformar 200 episódios de uma novela em 60, algo muito difícil de se fazer, que não é para qualquer um o que aconteceu com a novela O Bem Amado, porque ela precisou substituir Despedida de Casado. Isso sempre acontece. Pois esta última acabou sendo censurada apenas 15 dias antes da sua estreia na TV. Atores como Lima Duarte e o diretor Boni, em certo momento, relembram esse ocorrido com nostalgia e testemunharam como isso serviu de guinada para Ubiratã chegar à função de diretor. Uma vez nessa posição, ele começa sua saga na produção Feijão Maravilha, de 1979. A partir daí, o céu foi seu limite, pois grandes sucessos foram comandados pelo brilhante profissional Roque Santeiro, Salvador da Pátria e Tieta. Foram alguns dos sucessos nos quais ele esteve presente enquanto diretor. Notem que todas essas produções foram verdadeiros ícones de muita audiência e que tiveram toda a atenção da população brasileira que assistia TV e consumia tramas como essas. Assim, elas se tornaram verdadeiros clássicos da nossa teledramaturgia. Os anos 80 foram de fato uma década de ouro para Paulo Ubiratã. E também vale ressaltar que, fazendo dupla com outro grande diretor, Roberto Talma, ele concluiu produções de grande aprovação, como Água Viva,
de 1980, que, curiosamente falando, foi a primeira novela desses dois diretores juntos. Outra qualidade louvável e ainda lembrada é a visão que Paulo Ubiratã tinha para escalar elencos como ninguém. Ele parecia saber com exatidão que determinado ator se encaixaria perfeitamente com tal personagem, tanto que isso já foi mencionado por várias vezes e por diversos atores. A atriz Arlete Salles, por exemplo, já falou sobre isso, inclusive dizendo que o papel de Carmosina, a quem ela deu vida na novela Tieta, certamente foi a maior personagem de toda a sua carreira e que ele enxergou isso nela logo de cara. É só um palpite. Vira e mexe, Helena tá no Rio de Janeiro. Vira e mexe, Helena tá no Rio de Janeiro. Ah, ele deixa. Tem mulher que não merece o homem que tem. E tem mulher que não tem o homem que merece. O saudoso José Wilker também tocou nesse assunto e rasgou elogios ao toque de Midas do diretor. Mas seu trabalho de excelência como diretor, junto às suas várias habilidades, não eram tudo, pois ele ainda conseguia acumular cada vez mais outras funções. Tanto que quem trabalhava de perto com ele chegava a declarar que ele tinha fome de trabalho e era sempre direto. Tantos bons atributos ligados à sua forma de fazer as coisas lhe renderam mais coisas nos anos 80, como o cargo de diretor artístico. E como sempre, Ubiratã foi muito elogiado pela maneira como exercia tudo. Porém, como nem só de trabalho vive o homem, ainda que ele fosse muito especial e habilidoso no que fazia, o diretor tinha seu lado galanteador, algo tão óbvio que caiu na boca de todo mundo. Tanto que outro fator pelo qual ficou conhecido dentro e fora da emissora carioca foi por ser mulherengo. E tal rótulo não se deu apenas dos rumores sobre o seu estilo, mas das confirmações de atrizes que admitiram ter tido algum romance com o diretor. A atriz Paula Burlamac foi uma dessas, pois, quando esteve como convidada no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Malandro e Renato Rabelo, ela relembrou um pouco de como foi seu relacionamento com Ubiratã e falou a respeito de como ele era namorador. Era um bonitão, né? Ele era um pegador nato. Pegador. Mas ele era bonitão. Ele não aliviava não, meu irmão. Lá era Iê Glu, com o Bilu Teté, com... Mas ele era muito bonito, né? Segundo a atriz, eles eram amigos e sempre saíam juntos para jantar. Quando perguntada por Sérgio Malandro, admitiu ter o namorado na época em que ela esteve na novela Pedra sobre Pedra, de 1992. Ela também relatou que não teria sido a única, pois ele teve várias namoradas e, segundo ela, teria feito sexo com as atrizes de diversas tramas. Eu namorei ele um pouco. Eu namorei ele quando a gente fazia Pedra sobre Pedra. Eu namorei ele um pouco. E várias namoraram ele. Ele comia a novela inteira, pra falar a verdade. Já os apresentadores confirmaram o relato da atriz e também relembraram que o ator, além de ter uma boa aparência, era charmoso e tinha todo um perfil galanteador. Outro comentário no mínimo curioso e que causou de certa forma uma polêmica foi a afirmação de Paula Burlamac sobre a morte do diretor, que no momento em que faleceu, ele supostamente estaria na cama com a sua namorada da época, conhecida como Paula Godinho. Em meio ao papo, Sérgio Malandro comentou que Ubiratã então havia falecido fazendo o que mais gostava, enquanto Renato Rabelo confirmou a versão, porque ele também tinha conhecimento da história de que o diretor realmente havia morrido da maneira como Paula havia mencionado, na cama com a parceira. Ele teve um infarto, né? Mas dizem que ele morreu transando. Eu não sei se isso é verdade. É verdade, dizem isso. Me falaram que ele morreu transando com uma gata que ele estava namorando em São Paulo. Foi uma morte boa. Então morreu bem, né, bicho? Paula também falou sobre o trauma que isso deve ter sido para a namorada dele na época, já que ele faleceu de maneira repentina e, segundo os rumores, em meio a momento de muita intimidade. E não há como negar que o diretor era realmente namorador. Pelo que se sabe, ele foi casado tanto com a atriz Natália do Vale, de 1981 a 1986, bem como também se casou com a jornalista Valéria Monteiro, com quem ficou de 1989 a 1992. No mesmo ano, de 92 até 98, teve um relacionamento com a atriz Mônica Fraga, mas, curiosamente, em sua relação com sua segunda esposa, Valéria, Ubiratã teria tido ciúmes da esposa com o ator Maurício Alves. Segundo o ator, ele teria trocado telefones com a jornalista,
mas sem nenhum tipo de interesse amoroso ou de flerte. Mas ela teria dito a Ubiratã que Maurício a teria cantado, o que ele não gostou nada, demitindo então o ator que estava engatando trabalhos nas novelas no fim dos anos 80 e sentiu sua carreira ser prejudicada pelo ciúme do diretor. Maurício Alves deu detalhes sobre a história no programa Domingo Show, em 2019. Mas a década de 90 também teve anos marcantes e de bastante produtividade na carreira do diretor. Ele, que nos anos anteriores já havia conquistado grandes coisas, continuou trilhando esse caminho e a sua moral se tornou tanta que ele conquistou o cargo de diretor de criação da Central Globo de Produção, hoje conhecida como Estúdios Globo. Logo, as programações de entretenimento, como as novelas das 6, 7 e 9 horas, passavam pela sua supervisão. Mas, infelizmente, esse cargo de chefia não pôde ser ocupado por Paulo por tanto tempo. Apesar de ter usufruído bem de várias conquistas ao longo dos anos, até mesmo da fama de mulherengo, Paulo Ubiratã partiu cedo demais, aos 51 anos, em 28 de março de 1998, vítima de um infarto fulminante. Morre aos 51 anos um dos mais brilhantes diretores da TV brasileira, Paulo Ubiratã. Paulo Ubiratã já sofria com problemas cardíacos há pelo menos 10 anos, sendo cardiopata crônico. Ele também já tinha passado por procedimentos cirúrgicos, nos quais foi preciso fazer a colocação de pontes de safena. Além disso, Ubiratã abusava dos cigarros e ainda estaria sempre sob estresse no trabalho, algo que agravava ainda mais sua saúde e que certamente mais tarde influenciou no ataque cardíaco. Paulo Ubiratã começou a ter problemas no coração há mais de 10 anos. Recebeu 4 pontes de safena, resultado da mistura de cigarro e estresse. Segundo as notícias da época, no dia anterior à morte, ele teria se queixado de ter sentido dores no peito. Ao chegar no Centro Médico Sorocaba, no bairro Botafogo, no Rio, o médico Ricardo Mourilli, que foi responsável por atender Ubiratã, informou que seu coração já estava praticamente parado e que a demora no atendimento acabou sendo determinante para o falecimento do diretor. Sendo assim, os médicos pouco puderam fazer para tentar salvá-lo e logo concluíram que a causa de sua morte havia sido infarto fulminante, algo que mais tarde foi confirmado. Depois do falecimento, o corpo do diretor foi levado para um hospital na zona norte da cidade para ser embalsamado e depois transferido para São Paulo, onde foi enterrado. A notícia da morte repentina de Ubiratã, que trabalhava em Por Amor no momento, chocou todo o meio artístico, especialmente os atores e a equipe de produção da Globo, como os colegas diretores da emissora. Ele era uma pessoa extremamente trabalhadora, né? Ele era um incansável trabalhador. Fica essa imagem do homem que se realizou, que trabalhou e deixa aí um belo legado. O diretor foi enterrado em 29 de março, no cemitério São Paulo, na região de Pinheiros. Famosos foram se despedir do renomado diretor e, na época, uma matéria no Jornal Nacional, que na ocasião era apresentado por Ana Paula Padrão e William Bonner, cobriu o falecimento do diretor e o homenagearam, falando das mais de 20 produções que ele dirigiu. Foram 27 novelas, entre elas um dos maiores sucessos de público, Roque Santeiro. Diretor de criação da Central Globo de Produção, Paulo Ubiratã morreu trabalhando. Ele estava dirigindo a novela das 8 da Rede Globo, Por Amor. Com depoimentos dos colegas que conviviam com o diretor. É possível, inclusive, ver no YouTube a matéria feita para ele. Sua última entrevista, da qual se tem registro, foi para o extinto Vídeo Show. Lá, Ubiratã falou brevemente sobre sua nova função e das novelas às quais estava dirigindo. Curiosamente, a entrevista foi mostrada no Jornal Nacional, quando seu falecimento estava sendo noticiado. Um dos seus últimos trabalhos foi na icônica novela A Indomada. E depois disso, ele quase finalizou Por Amor, que já estava próxima do fim, mas acabou substituído pelo conhecido diretor Ricardo Waddington. Ubiratã também supervisionou Corpo Dourado e estaria supervisionando Era Uma Vez, novela das 6 que estreou 2 dias após sua repentina morte, aos 51 anos. Já conhecia a história do renomado Paulo Ubiratã? O que mais te surpreendeu? Me conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Assista esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá.